Bom, vamos começar aqui a aula prática. Eu vou começar por resumir a parte final da aula de ontem, que na verdade foi a única parte que tinha novidades em relação à semana passada. Também houve um problema técnico com o vídeo de ontem e a última parte não ficou mesmo gravada em vídeo. Portanto, tem a ver com isto que eu vou falar agora. Embora também se resume rapidamente. O que se adicionou em termos do resultado que ficou no final da aula de ontem, digamos assim, o que lá ficou foi esta lista de produtos na classe dispenser. Portanto, em vez de termos uma quantidade de produtos, uma variável para a quantidade de produtos e um preço de produto, essas duas variáveis já não estão aqui na classe dispenser e em seu lugar existe uma lista de objetos da classe produto que está guardada, cuja referência está guardada neste atributo. Isto significa que depois aqui no construtor criamos a lista. Reparem que o tipo é list, mas depois quando criamos o objeto, aqui depois o tipo do objeto é ArrayList. E vamos usar este idioma de definir o tipo mais geral, que é a lista, mas o qual é um tipo, na verdade é um tipo abstrato, no sentido que não podemos concretizar criando objetos dele. Podemos é criar objetos de outras classes que são list. Portanto, isto é idêntico ao que acontecia com o GObject e o GRect, por exemplo, na biblioteca da ACM. Em que nós criámos GRects e GOvals e GTurtles. O GTurtle não é bem o caso, mas o GRect e o GOval era mais fácil de ver. Com o GRect e o GOval, ambos eram GObjects, por exemplo. Mas nós não criávamos GObject, mas podíamos definir uma variável do tipo GObject e nela guardar o resultado de fazer new GRect ou new GOval. Portanto, aqui a ideia é essa, é o tipo mais geral para o tipo da variável e depois quando criamos o objeto, criamos então para um tipo que é, na verdade, um list. Portanto, um ArrayList é um list, ou é do tipo list, mas é esse tipo que vamos utilizar para criar objetos. Isto significa que a quantidade de produtos acaba por ser a quantidade de elementos nesta lista, porque esta lista é, na verdade, comporta-se como que um array dinâmico, que aliás que se costuma chamar mesmo um array dinâmico, no sentido que o tamanho dela se ajusta à quantidade de elementos que tem. Portanto, não temos que definir um valor de excesso ou não temos que estar sempre a criar uma nova. Quando colocamos dois elementos, é como se lá só estivessem, de facto, posições para esses dois elementos. Porque se nós a percorrermos só obtemos dois elementos, perguntarmos quantos elementos estão, diz-nos que estão dois. Se removermos um, ficamos só com o outro. Então, existe essa gestão do espaço. Por exemplo, isso significou que aqui no método que devolvia a quantidade de produtos, onde estava a devolver o nProducts, agora devolve simplesmente o resultado do método size, que é um método da classe list, ou da classe ArrayList, melhor dizendo, que nos diz quantos elementos estão na lista. Portanto, pedimos à lista para nos dizer quantos elementos é que lá estão e isso, na verdade, vai corresponder à quantidade de produtos. Depois, onde é que está o preço dos produtos? Portanto, o preço dos produtos vai estar em cada produto, porque a ideia desta alteração é os produtos poderem ser diferentes. Então, criou-se esta classe produto, muito simples. Simplesmente guarda um nome e um preço. Então, cada produto tem o seu preço. Portanto, neste momento temos uma máquina de vendas, ou ainda não temos, porque este código não está totalmente completo, ainda é preciso fazer mais alguns métodos, por isso é que estão aqui alguns erros de compilação. Mas estamos a caminhar, digamos assim, no sentido de ter uma máquina em que tem, de facto, agora a possibilidade de ter produtos diferentes, cada um com o seu preço, e nesse sentido é mais próximo de uma máquina real, digamos assim, mas ainda tem aqui alguma simplificação, porque estamos a assumir que os produtos estão todos numa única lista, e quando pedimos um produto, identificamos-lo pela posição nessa lista. Portanto, é um pouco como se fosse uma máquina daquelas que as coisas estão todas empilhadas, digamos assim,
e nós escolhíamos o 1 numa lista assim em que está tudo empilhado. Esse, de alguma forma, era possível tirá-lo, e quando tirávamos esse, ou quando a máquina tirava, os outros ficam outra vez todos compactados. Porque o efeito de retirar um elemento desta lista não é ficar lá um buraco na lista. Ele ajusta a lista. Por isso o paradigma acaba por ser muito de como se fosse tudo empilhado, a gente tira um e pela ação da gravidade, se fosse a máquina, ficavam todos outra vez juntos, não é? Embora com menos um elemento, naturalmente. Portanto, em termos da máquina, da representação que temos para colocar os produtos, ela ainda não é muito diretamente próxima, ou digamos, não é muito próxima daquilo que a gente vê na máquina. Algo mais próximo, que foi falado na aula de ontem, seria, por exemplo, usarem um array de arrays, que foi algo que falámos um pouco em Programação 1, porque aquelas máquinas normalmente têm assim várias prateleiras, e cada prateleira tem várias posições. E depois em cada posição, né, aí sim está uma lista de coisas. Estão todas em fila. E nós quando escolhemos uma posição, cai o primeiro da fila dessa posição. Portanto, uma outra representação possível, mas que não está a ser pedida neste guia, era termos de facto essa matriz e cada posição da matriz tinha uma lista de produtos. Claro que depois, aí até podíamos pensar que na verdade era outra vez um array, nem sequer estávamos a usar a lista. Mas aqui a razão também foi utilizarmos mesmo a classe lista, também para treinarmos a sua utilização e porque ela nos simplifica um pouco a vida no sentido que não temos esta preocupação de definir valores máximos. No entanto, neste caso da máquina, até não era disparatado ter tudo com arrays. Agora, é claro que depois tínhamos de ter sempre presente que havia sempre posições dos arrays que iam ficar vazias. Mas isso até teria uma correspondência na realidade, não é? Porque a máquina também, de vez em quando, tem lá posições vazias. Normalmente nem está tudo cheio, não é? Portanto, era possível fazer tudo com arrays, na verdade. Aqui esta representação digamos que é a representação mais simples possível em termos de código para uma máquina que tem vários produtos diferentes. É colocá-los todos numa lista destas em que nem sequer nos temos que preocupar com esses buracos na lista à medida que vendemos os produtos. Estamos a assumir que o utilizador de alguma forma tinha que indicar qual o produto, indicando a posição do produto. Portanto, também é a forma mais simples em termos de código. Porque indicar a posição do produto corresponde a dizer já qual é o sítio na lista onde está o produto. Portanto, há uma relação direta entre aquilo que estamos a assumir que o utilizador faz e a representação de código que nós temos para isto. Então, para aí fica mais fácil. Se pedíssemos ao utilizador para indicar o nome do produto, já nos daria um bocadinho mais de trabalho. Porque com esta estrutura de dados teríamos que ir à procura na lista do produto que tenha esse nome e depois devolvê-lo. Tínhamos que ter mais esse trabalhinho de pesquisa. Mais à frente, vamos falar de outra estrutura de dados que nos permitiria, em termos de código, ir diretamente ao produto com esse nome. No fundo, a lista, o que faz, é dado um número, ir diretamente à posição que corresponde a esse número. Há outra estrutura de dados, vamos falar um pouco mais à frente, daqui mais uma semana ou duas, por aí, que até é relativa, é uma estrutura de dados também simples de utilizar, que no fundo generaliza esta ideia do array. O array é sempre dado um número, ele corresponde à posição, vamos buscar algo que está lá. A outra estrutura de dados, por vezes se chama array associativo ou dicionário, também por analogia com um dicionário real, é dado qualquer coisa, por exemplo, uma string, que é o mais típico, mas podia ser qualquer objeto, na verdade, vamos obter outro. Portanto, tem que ser um número para obter outro, que é o que acontece numa lista indexada, ou num array, não é? Não é número para qualquer coisa, é qualquer coisa para qualquer coisa. Isso vamos ver mais adiante. Neste momento, o desafio, e é o que está proposto no guia, é modificarem agora o vosso código. Aqui vão ter que modificar um pouco no código de teste, para que seja possível colocar vários produtos na máquina. Portanto, essa é a grande alteração no código de teste. Digamos que a máquina agora vai ter que ter vários produtos, portanto tem que aumentar aquele código inicial, já não é só criar o objeto dispenser, é criar também alguns objetos produto e adicioná-los ao dispenser. E depois a seguir então fazer uma compra. E quando fazem essa compra tem que dizer qual o produto. E neste momento estamos a assumir que dizem qual o produto, indicando a posição. É isso que se fez ontem na aula, na aula, aqui no código de teste.
fecho aqui esta inicialização um pouco mais complicada. Portanto, aqui no setup estamos a criar o register e o dispenser. Agora o dispenser só está a receber o register, já não recebe os produtos. Ou seja, não recebe a quantidade de produtos nem o preço. Mas depois criamos um produto e adicionamos-lo. E aqui fazemos outra vez a mesma coisa, só para a máquina não ter só um produto, adicionamos outro produto. Portanto, aqui já adicionamos um produto e este método de teste está, no fundo, a testar se realmente aquela adição funcionou. Claro que se esta adição não fosse interessante para todos os métodos, ela poderia eventualmente passar para aqui, para o método teste. Neste caso, está no setup, o que significa que isto é sempre feito antes de cada método teste. No teste, estamos simplesmente a pedir o produto da posição 0, o produto da posição 1 e a verificar se o nome desse produto está correto. Portanto, aqui estamos a verificar se o nome é... Aliás, aqui estamos a verificar se o nome é coffee e aqui na outra estamos a verificar se o nome é chocolate, do segundo produto. Estamos a testar através do nome. Reparem que não estamos a testar através do produto. Isso é outra coisa que ainda vou falar hoje também. Finalmente, a última coisa que fizemos foi, além do test product, foi aqui num buy product. Aqui. Não, na verdade, acho que depois o que fizemos foi corrigir um bug que o código tinha, no sentido que o valor do preço do produto não estava a ser considerado já da mesma forma. Não é nada de muito importante. Então, o que é que resta? Neste momento, digamos que o código está feito, ou que foi mostrado, tem apenas a criação da lista de produtos, vazia, no construtor, e tem o método de adição de produto. Portanto, também tem este da devolução da quantidade de produtos, este aqui. E depois tem o de adição de produto. Deve estar por aqui, deve estar no final. Aqui. Este método é o que permite adicionar um produto à máquina. E é muito simples, é simplesmente, na verdade, adicionar o produto à lista de produtos. A lista de produtos tem um dos métodos que tem é exatamente o add. Tal como também tem o remove. Portanto, quando venderem, farão um remove. Para obter um produto numa determinada posição, que é outro método que está a ser usado no código de texto neste momento, é simplesmente usarem um get, que de certa forma, é o simétrico do add. O get permite ver o que lá está, numa determinada posição. O add permite adicionar no fim da lista. Embora também seja possível adicionar noutra posição da lista. Como é que podem ver o que é que podem fazer com a lista? Claro que quando vocês chegam aqui e fazem, por exemplo, vou aqui sem comentário, o Eclipse faz code completion, portanto se vocês colocarem aqui um ponto, ele mostra todos os métodos que poderiam chamar. E vejam que além do add que está a ser usado, que é este, também há um add na posição. E há mais uma série deles. A classe ArrayList é das mais utilizadas e das mais úteis. E então também tem muitos métodos. Tem o clear para limpar, tem o contains que diz se um objeto está lá ou não, mas esse já vamos falar dele mais um pouco. E tem o get, que já passei por ele. Onde é que eu ando ao get? Não estou a ver. Mas eu tenho que estar por aqui alguns. Está aqui, logo no início. Porque estava aqui. Eles não estão por ordem alfabética, neste caso. E tem o exemplo, que no fundo é um caso particular do size, de certa forma, né? Porque é verificar se o size é 0. O size dá a mesma quantidade de elementos. Claro que podem ver a documentação. Isso normalmente é fácil. Se colocarem aqui no Google ArrayList
Java 8 ajuda aí para a documentação mais recente. Isto normalmente vai logo dar. O primeiro link é logo o que interessa. Vejam a declaração da classe ArrayList tem esta particularidade porque é uma classe parametrizada. Aquilo que em Java também chamam template. Um nome que possivelmente foi, pelo menos, popularizado com a linguagem C++, mas o que significa é que é um tipo parametrizável. Ou seja, o tipo é ArrayList, não é? E é parametrizável com um tipo também. O E também vai ser um parâmetro para um tipo. Por isso é que nós, quando definimos ArrayList, dissemos que era um ArrayList de product. Portanto, o E, no nosso caso, é product. O valor do E, por assim dizer, é product. Isto permite que o compilador, na verdade, nos avise se por acaso colocássemos lá alguma coisa que não era um product. Portanto, ia dar um erro. Portanto, e aqui tem a lista então de todos os métodos. Tem aqui o add que está ali a ser utilizado. E também a testar o get. Aqui já aparece por ordem alfabética. Aqui está o get. Aqui reparem, devolve um E. Ou seja, no nosso caso, devolve um produto, porque o E é o parâmetro que no nosso caso foi instanciado com a classe product. Pronto, para já não ia falar mais. Voltando aqui só à página da disciplina. Tem aqui o guia prático 4, que vocês podem ir fazendo. Ainda vos queria mostrar só a estrutura do guia. Então tem aqui este primeiro passo, que é colocar, é fazer a classe produto. Depois aqui fala da classe da ArrayList, que vocês podem ler, que aqui está. Tem aqui um teste que vocês podem usar apenas como leitura. Não tem que, se não quiserem não implementar já, podem não implementar, porque esta parte tem a ver diretamente aqui com a secção 2, que é o MetWeakles, que eu vou falar daqui a pouco. Esta secção 3 é mais revisão do que outra coisa. Portanto, eu sugeria que, no fundo, vocês, de certa forma, o que está aqui na secção 4 é o que eu mostrei agora e que falámos ontem na aula. E eu diria que, embora fazendo de uma ordem um pouco diferente do que está aqui, a secção 4 e a secção 5 é que são aquelas que realmente significam acrescentar funcionalidades à máquina. As iniciais são mais para apresentar as novidades. Portanto, é isso sugerir que vocês começassem por fazer o que está na secção 4. Só a 4, nem sequer é 5 ainda. E colocassem com a lista de produtos tudo a funcionar do que tinham antes. Ou seja, aquele método, o buy, o insert, o buy, o cancel e o qual é o outro? O buy e o cancel, tem duas hipóteses. E o insert going, que é necessário para esses. Né? Esses três métodos que falámos na semana passada e que testámos, né? Que é inserir moedas, depois de comprar, comprando ou não, né? Pode haver ou não. E o cancel, que é simplesmente cancelar, colocá-los, o primeiro desafio seria colocá-los a funcionar com a lista de produtos. Tá? E só depois é que vamos olhar mais a sério para o guia. Porque, na verdade, isto não precisam de muito mais informação. Nem precisam praticamente do que está no guia. O que está no guia é para fazerem mais coisas, nomeadamente a questão da secção 5, e para introduzir aqui um tema um bocado extra, que é esta questão do MetWeakles. Que eu já vou falar daqui a pouco. Portanto, em resumo, primeiro colocar o programa da semana passada a funcionar agora com uma lista de produtos. Tá? E depois já falamos do guia outra vez, ainda antes do final da aula. O resto é mais simples, na verdade. E de certa forma, menos importante do que agora fazerem essa alteração ao programa, para funcionar com a lista de produtos.